Novamente, boa noite a todos. Estamos iniciando aí a nossa aula, hoje, dia 24 de setembro de 2020, 19 horas e 14 minutos. Vamos dar início aí à correção das atividades do nosso PET volume 4, do segundo ano do ensino médio. Então, nós já estamos aí na semana 2, falando sobre progressão geométrica. Na aula de ontem nós fizemos algumas atividades e hoje nós vamos finalizá-las. Assim espero. Essa aqui a gente já fez, né? Aquela parte para identificar o termo geral de uma PG. Na aula de hoje, nós vamos discutir aí a soma dos N termos de uma progressão geométrica. Então, o raciocínio é bem semelhante ao que nós vimos na soma dos termos de uma PA. Então, eu tenho uma sequência, né? A PA e a PG são sequências, são ordenamentos numéricos que seguem uma determinada lógica. Na PA, os termos são obtidos através da adição de uma razão. Eu pego um termo, adiciono uma razão, obtenho o segundo. Adiciono a razão, obtenho o terceiro. Então, essa razão é sempre a mesma. Na PG, eu, ao invés de adicionar, eu vou multiplicar o termo anterior para obter o termo seguinte. Então, ó, dado uma PG de razão 2, se eu tenho que o primeiro termo é 1, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, e assim sucessivamente. Quando a gente tem uma razão negativa na PG, observem que o sinal dos termos fica alternado, né? Então, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, sempre seguindo nessa ordem. Se o primeiro termo for negativo, aí fica o primeiro negativo, positivo, mas sempre alternando. Quando a PG ela é da forma fracionária, né? Ela é maior do que menos 1 e menor do que 1, por exemplo, PG igual a meio, os termos vão, só que é o primeiro termo positivo, e a famosa série harmônica, né? Que vai os números dividindo por meio. Então, ó, eu tô a cada termo, eu tô reduzindo pela metade, ok? Então, 1 dividido por 2, né? Multiplicado por meio, significa dividir por 2. 0,5. Dividiu por 2, 0,25, 0,125. Ela vai diminuindo cada vez mais. Até que ela vai ficar bem pequenininha, né? Bem pequenininha. Mas ela nunca vai ser igual a zero. Mas ela vai chegar bem próximo desse valor de zero. E aí, daqui um pouquinho, a gente vai falar sobre esse conceito aí da progressão geométrica, onde eu tenho a razão menor do que 1, né, e maior do que menos 1. O valor, observem aqui, ó, ele vai diminuindo tanto, que ele fica bem perto de zero, tá? E aí a gente diz, né, quando a gente calcula, mas isso é lá no ensino superior, eu nem entendi por que o PET veio falar sobre isso. Mas lá no ensino superior, quando a gente estuda cálculo, a gente estuda um conteúdo chamado limite, né? E aí, o que significa esse limite? É algo que o valor vai se aproximar tanto de zero, mas tão perto de zero, que ele tende a zero, né? Ele não é zero, mas ele tende a zero. Ele chega bem perto disso, tá? Então, observe que vai diminuindo aí. É como se você pegasse, né, uma folha de papel e a cada situação você dividisse ela ao meio. Então, você divide ela ao meio, depois você divide ela ao meio de novo, depois ao meio, e assim vai. Chega uma hora que vai ficar tão pequeno, mas tão pequeno, que a gente não vai conseguir mais dividir essa folha ao meio. Ela vai ficar um valor microscópico, vamos assim pensar. Ele tende a zero. Essa seria essa ideia da razão em formato decimal. Maior que menos 1 e menor que 1. Mas vamos para frente. O exercício está falando aqui, ó, em soma dos termos dessa PG. Tá? Então, vou pegar aqui uma PG de razão 2, que é mais simples, e a soma dos termos significa que eu vou somar até tal termo, né? Então, ó, a soma até o terceiro termo vai dar 7. Por quê? Porque eu vou somar esses valores aqui, ó. 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Eu venho somando todos eles, obtendo a soma até o quinto termo, até o nono, e por aí vai. O Excel faz bastante desses valores aqui.
Mas fazer isso um por um, né, identificar os termos, depois vir somando, é algo muito trabalhoso. Então, como essa sequência, a PG, ela segue uma ordem lógica, a gente consegue pensar nessa fórmula aqui, ó, que é a fórmula da somatória dos termos de uma PG. Tá? O que ela diz? Que a soma dos N termos é igual ao primeiro termo, A1, né? Então, quando tem esse 1zinho, significa que é o primeiro, vezes 1, menos a razão elevado a N, uma potência, tudo isso aqui dividido por 1 menos Q. Então, vamos ver aí o primeiro exercício. O exercício número 4 diz: determine a soma dos 6 primeiros termos da PG. Né? Ontem eu até comentei a falar sobre ele, mas eu vou repetir aqui com mais calma. Sendo o primeiro termo 2 e o segundo menos 4 e 8. Então, a primeira coisa a fazer é identificar a razão, né? A razão dessa PG. Para achar a razão, eu pego um termo e divido pelo seu antecessor. Pode ser qualquer um, a razão é sempre a mesma. Então, ó, encontrando a razão, menos 4 dividido por 2. A razão deu menos 2. Como a razão é negativa, eu sei que os termos vão dar alternados, sempre positivo e negativo, positivo e negativo. E o primeiro termo é igual a 2. Então, até já vou preencher aqui, ó. Vamos lá. Achei a razão, vamos aplicar a fórmula, substituindo os valores, né? O que a fórmula me diz? Primeiro termo, vezes 1 menos Q elevado a N, tudo isso dividido por 1 menos Q. Lembrando que Q é a razão da PG, né? Lá na PA, a razão era representada por R, mas na PG é porque é a letra Q de quociente. Então, substituindo, ó, vai ficar primeiro termo, aqui o índice N, né? São 6 primeiros termos que a gente vai somar. Então, substituo por 6, 2 vezes 1, menos da fórmula, tá? Esse é o menos da fórmula. E esse menos 2 aqui é a minha razão. Vou colocar ele de uma cor diferente, ó. Esse menos 2 e esse daqui também, eles vêm daqui, ó, da razão, tá? Elevado a N. Elevado a N. Então, observe que eu tenho que elevar o menos 2 todo a essa potência 6. Isso significa menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 6 vezes. Utilizando uma calculadora científica, eu tenho tem que pôr parênteses, tá, gente? Abre parênteses, coloco menos 2, fecho parêntese, eleva a 6. Isso vai dar 64. Observe que quando o expoente é par, né, o sinal sempre vai ser positivo. E primeiro resolve a potência. Então vai ficar 64. 1 menos 64, tá? Vai dar menos 63. De 1 eu tiro 64, sobra, eu fico devendo, né? 63. Aqui, ó, menos com menos, mais. Então fica 1 mais 2, que vai dar 3. Multiplica esse 2 pelo menos 63. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 63, 126. 126 dividido por 3, 42, né? 12 dividido por 3, 4. 6 dividido por 3, 2. Então, a somatória desses 6 primeiros termos dá menos 42. Que é verdade, confirmando aqui pela nossa fórmula. Ó. Vocês podem ver aqui que a somatória vai dar menos 42. É estranho esse valor, né? Porque ele é um valor até relativamente pequeno, mas é porque eu somo, subtraio, somo, subtraio, somo, subtraio. Aí acabou ficando aí negativo, menos 42. Aplicação imediata da fórmula, tá? É fazer isso aí para todos os exercícios. Mais um. A soma dos 8 primeiros termos da PG. 640, 320, 160. Observe, né, que essa PG está diminuindo. Os valores estão decrescendo. Isso indica que a razão vai ser um valor aí entre menos 1 e 1. Vai chegar uma hora
que isso daqui vai tender a zero, né? Vai ficar tão pequenininho, que vai aproximar a zero. Então, ela está reduzindo pela metade. Então, para achar a razão, eu pego um termo qualquer, 320, e divido pelo antecessor. 320 dividido por 640, né, vai dar 0,5. Ou se você simplificar, né, dá para simplificar, fica 1 sobre 2. Aí eu essa letra B. Professor. Pode falar. Professor. Deixa eu aproveitar. Boa noite para todo mundo. Boa noite, professor. Boa noite, Andréia. Tudo bem? Só uma dúvida. Luiz Gomes é estagiário também ou é aluno? Isso, é o Luiz e o Jefferson. Os dois são os estagiários. O Jefferson você me apresentou. E como eu tenho que anotar o número de alunos aqui, eu falei assim, deixa eu perguntar. Eu estava esperando você dar uma pausa aí, mas estava com uma explicação boa. Eu falei, deixa eu parar na hora que der uma trégua. Porque eu mandei no chat e você não viu. Mas só para confirmar mesmo, tá bom? Não, tranquilo. Então, boa aula. O menino André é a nossa supervisora, viu? Isso. Tá bom, então. Boa aula para vocês, viu? Obrigado, André. Tchau, tchau. José. Pode falar. Tem hora que a sua fala fica falhando. É porque quando entra, né? No caso, por exemplo, quando alguém da direção da escola eles entram, não pede autorização. É aqui que eu gosto que pede autorização. Nós que entra na minha sala sem falar comigo, não. Aí quando entra, vai lá e corta. Então, qualquer coisa. Aí mandou mensagem no chat, corta. O chat até não tenho certeza, não. Mas a entrada aqui na sala é o que corta o áudio. Ah, tá. Entendeu? Okay. Vou tentar. Acho que agora não vai entrar mais ninguém, não. Uhum. Ó, esse exercício aqui, eu resolvi ele de duas formas, tá? Eu vou utilizar, num caso, numa primeira forma, a razão na forma fracionária, 1 sobre 2, e no outro eu vou utilizar a forma decimal, tá? Vai chegar no mesmo resultado, só que os procedimentos aí vão ser diferentes, tá? A forma fracionária, ela é melhor, porque você vai conseguir uma aproximação mais exata, uma aproximação perfeita, na verdade. Só que a conta vai ficar um pouquinho maior, observem aí. Então, ó, a soma desses n primeiros termos, eu vou pegar o primeiro, o 1, subtrair pela razão elevada a n dividido por 1 menos a razão. Só que, quando eu falo mal desse pattern, mas olha aí, tem necessidade, no segundo exercício que está falando de soma de PG, colocar uma razão fracionária? Uma razão, não precisa, né? Vamos entender o conceito primeiro com uma razão mais simples, para depois avançar, não no primeiro exercício. Mas acho que eles querem fazer bonito para o Estado, para mostrar que é difícil e vira essa porcaria aí. Então, ó, olha como é que vai ficar. O primeiro termo, 640, que é esse daqui, né? O primeiro termo da PG. O 1 da fórmula, menos 1 sobre 2, que é a razão, elevado a 8. Então, eu tenho essa fração elevada à potência 8. Isso significa que é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, 8 vezes, tá? Como que eu resolvo uma fração elevada, né? Uma fração, a potência de uma fração? Eu elevo o numerador e elevo o denominador. Então, elevo de cima e elevo de baixo. Então, ó, 1 elevado a 8, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 8 vezes, vai dar 1. 2 elevado a 8, vamos usar a calculadora, né? 2 elevado a 8 vai dar 256. Tá? Então, olha tanto que esse número é pequeno, né? 1 dividido por 256. Tá? E aqui fica 1 menos meio. Resolvendo aí, vou resolver essa parte de baixo, ó. De 1, eu tiro meio, eu já sei, né? Pensa, eu tenho 1, eu tiro a metade, sobra metade. Mas vamos lá. Transforma esse primeiro aqui em fração. Eu vou resolver a parte de baixo, depois eu volto no de cima, tá? Transforma aqui em fração. Eu coloquei transformar só para ver que não vai fazer diferença esse 1. 1 sobre 1 é a mesma coisa que 1. Mas aí, ó, você multiplica 1 vezes o 2, lembra? Multiplica os de baixo, ou tira o mínimo múltiplo comum, pode escolher, vai dar 2. Ver se eu jogo na mesma tela para ficar melhor. Aqui, ó. Esse número,
2 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1, 2. Vezes 1, 2. 2 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 2, 1. Vezes 1, 1. 2 menos 1, 1 sobre 2. Tá? Então, ficou aí a fração meio. Vamos fazer agora o numerador. Agora eu ouvi. Boa noite, Gisele. Você quer falar alguma coisa? Viu, Vanair? Cortou ou não cortou na hora que entrou? Vanair? Sim. É por isso. A Gisele é a nossa vice-diretora, mas eu acho que ela não vai falar nada, não. Eu ia apresentar os trabalhos. Boa noite, José. É porque Oi, saiu Gisele. cortado aqui para mim, viu? Saiu cortada a tranquilo. mensagem. Não, era só dar uma boa noite mesmo para vocês. E o Jefferson, ele é seu estagiário que está te acompanhando? Eu ia te Ah, apresentar agora. É o Jefferson e o Luiz. Os dois tá bom. do Federal. Tá bom. Boa aula aí para vocês, viu? Obrigado. 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 Adiante. Aí, ó, o 256, nós vamos fazer essa divisão aqui de um número inteiro por uma fração. Então, pega esse número, o número 1 aqui, eu vou transformar ele em fração, né? Para poder fazer essa continha. O 256 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 256 dividido por 1, 256 vezes 1, 256. 256 dividido por 256 dá 1. Vezes 1, 1. Aí eu resolvo essa fração, ó. 256 menos 1, 255. Então, essa fração aqui, 255 sobre 256, ela é bem perto de 1, né? Pensa se você tem um bolo. Você divide ele em 256 pedaços. Fica pedacinhos bem pequenininhos. Aí eu vou lá e pego 255 pedaços para mim. E deixo um pedaço para você. Você não vai ficar com quase nada, né? Então, esse 255 é quase o número 1. Vai dar 0,99 e tal. Aí, vou resolver essa fração, né? Essa fração aqui, 255 sobre 256, por essa outra aqui, tá? Aí eu transformo 640 em fração também, para lembrar que na multiplicação de fração, eu faço termo a termo. Então, eu vou fazer 640 vezes 255. Eu já fiz aqui para andar mais rápido. Vai dar 163.200. 1 vezes 256, 256. Aí agora eu tenho uma fração dividida por outra fração. Então, conserva a primeira, 163.200 sobre 256, multiplica pelo inverso da segunda. Então, esse número 2 aqui, ele passa para cima e o 1 passa para baixo. 163.200 vezes 2 vai dar 326.400. 256 vezes 1, 50. Ó, faltou um 2 aqui. Vai dar 256. Dividindo, eu vou conferir essa conta. 326.400 dividido por 256, 1.275. Então, só tinha errado o número aqui. Então, somando esses 8 primeiros termos, eu vou chegar em 1.275. Chata a conta, né? Chata. Quando envolve fração, ela fica complicada, fica grande os valores, ó. É difícil para manter isso organizado, mas é a vida. Aqui é a mesma resolução, só que na forma decimal. Mas também vai dar muitos números, ó. Ao invés de usar 1 sobre 2, eu vou usar 0,5. Então faz aqui na calculadora. 0,5 elevado a 8. Então é 0,5 vezes 0,5, 8 vezes. Vai dar esse tanto de número aqui, ó. 0,00390625. Isso daqui vezes menos 1. Tá? Vou deixar negativo para somar 1. De 1 eu vou tirar isso daqui.
Viu? Vai ficar 0,996. Como eu disse, é bem próximo de 1. Isso daqui vezes 640. Então, isso na mão é trabalhoso. Vai dar 637,5. Tá? Então, cheguei aqui 637,5. Dividido por meio, 0,5, vai dar 1.275. Tá? Então, chegou aí no mesmo valor, né? Chegou no mesmo valor. Essa resolução ela é mais fácil, né? Ela é menor, mas aí vocês escolhem o que vocês preferirem. Tranquilo? Dúvidas? Comentários? Não, nenhuma dúvida. Tá indo, né, Janaí? Vai levando essa chatice aqui. Ai, que aula ruim, né, gente? Credo. Não gosto disso aqui, não. Se Deus quiser, logo, logo a gente volta. Agora, ó, nós temos a soma dos infinitos termos, de uma PG infinita, tá? Lembra quando eu mostrava lá para vocês, quando eu tenho uma razão que ela é menor do que 1, né? Tá nesse formato que 0,5, tá dividindo, e vai diminuindo. E aí, o que o PET trouxe? Ele trouxe aqui, ó, o segundo caso, que é a progressão geométrica quando eu tenho uma razão. Na verdade, eu não estou multiplicando, eu estou dividindo. Né? A razão, ela está entre 1 e menos 1. Tá? Então, ela é 0, alguma coisa. Pode ser positivo ou negativo esse valor, mas é 0, um valor, tanto faz. Quando eu tenho isso, o que vai acontecer? Uma parte, eu divido essa minha fórmula, ó, que é, eu parto da fórmula da soma geral, aí aqui ele vai mostrando um raciocínio, tá? Pegou essa geral, aí ele multiplicou o primeiro termo, vou mostrar para vocês, esse A1 por aqui e o A1 por aqui, aplicando a distributiva. Obteve isso. A partir daqui, o que ele faz? Ele divide isso em 2, ó. Ele deixa o A1 sobre 1 menos Q, pega essa outra parte, A1 menos Q dividido por 1 menos Q. Isso daqui, gente, à medida que o N, né, que é o número de fatores, vai aumentando muito, a razão Q tende a 0. Né? Então, à medida que quanto maior for esse valor aqui, ó, o N, pensa aqui, o 12º termo, 0,0009, é bem perto de 0. Quando isso daqui se aproxima de 0, ele zera tudo aqui. Então, essa parte da conta fica zerada. É por isso que a soma dos infinitos termos, isso aí não deveria estar aqui, né, nesse PET do segundo ano. Isso é um conceito mais para o ensino superior. A fórmula vai ser apenas essa. Tá? A soma dos infinitos termos de uma PG é o primeiro termo dividido por 1 menos Q. O bom é que é mais fácil, né? Ela é mais simples, a fórmula. Mas não devia estar aqui, não. Então, ó, obtendo a razão 10 dividido por 20, a razão é 0,5. A soma desses termos vai ser o primeiro termo dividido pelo primeiro menos a razão. Então, o primeiro termo é 20. Eu faço 20 dividido por 1 menos meio. De 1 eu tiro metade, eu já sei que é meio. Então, não vou nem discutir isso, não. Conserva a primeira, né? 20 vai ficar 20 sobre 1, que é a mesma coisa que 20. Multiplica pelo inverso da segunda. Depois multiplica termo a termo. 20 vezes 2, 40. 40 dividido por 1 é 40. Tá? Ou usa a forma decimal, né? 20 dividido por 0,5. 20 dividido por 0,5 é a mesma coisa que 40. Então, se eu somar esses termos aqui, ó, observe que ele vai chegar bem perto. Eita, aí é 20, não é 2, não. Eu peguei o primeiro termo, 20. Ó, somei o primeiro com o segundo. 20 mais 10, 30. 30 mais o 5, 35. 37,5, 38. O que acontece com os valores aqui, ó? Olhem para essa coluna aqui. O que acontece com os valores? Eles chegam bem perto de 40, né? Ó, 39,999. 9998. Então, praticamente 40. Tende a 40. A soma dos termos dessa PG. 1, 2, 512. Então, a primeira coisa, descobrir a razão. 2 dividido por 1, 2. A razão vale 2.
Aí, o que acontece? Para eu somar esses termos, eu tenho que saber qual é a posição que o 512 está. Se ele é o quinto, sexto, décimo elemento, não sei qual é a posição dele. Para descobrir essa posição, eu tenho que usar a fórmula do termo geral, que é aquela da aula de ontem, tá? Usando os dois conteúdos. Então, ó, a fórmula do termo geral é o primeiro, vezes 2 elevado a n menos 1. O AN é o 512, ok? Porque ele falou aqui que é a posição que a gente quer descobrir. Igual 1 vezes tudo isso aqui é 2 elevado a isso. Como resolver, né, essa equação exponencial? Eu tenho que converter esse 512 na base 2. Então, eu tenho que deixar ele elevado a alguma coisa que vai dar 512. A forma melhor de descobrir isso é fazendo a fatoração. Lembra dessa brincadeirinha que a gente fazia muito? Quero mostrar só ela aqui. A fatoração, pega o 512 e divide por 2. Aí o resultado divide por 2. Vai fazendo essa divisão por 2 até chegar no número 1, né? Depois que você fizer isso, se ela der se der para fazer essa conversão, que pode ser que não vai dar, você vai ver, vai contar os números 2 aqui, ó. Mas aqui todos não dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, significa que 512 é a mesma coisa que 2 elevado a 9. Se eu tenho uma igualdade e as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, n a menos 1 é igual a 9. A negativo passa para lá, positivo. Então, significa que o 512 é o 10º termo da minha PG. Tá? Conferindo lá pelo Excel, ó, 1 razão 2. Então, a razão da PG é 2, o primeiro termo é 1. O 512, de fato, é o 10º termo. Agora, vamos fazer a somatória de todos esses termos. Que é isso que o exercício pediu. Só aplicar a fórmula, né? Então, ó, o primeiro termo vale 1. 1 da fórmula, a razão elevada a 10, porque eu quero a soma dos 10 primeiros, dividido por 1 a menos 2. Tudo isso para descobrir que esse n vale 10. Trabalheira, né, gente? 2 elevado a 10. Vamos fazer aqui 2 elevado a 10. Vai dar 1024. 1 menos 1024. 1 menos 1024. Vai dar 1023. Menos 1023 dividido por menos 1, que 1 menos 2 é menos 1, vai dar 1023. Então, a soma de todos esses termos aí, 1023. Confere com o resultado do Excel, né? Como vocês podem ver. Exercício de número 5. Nossa, matei na quinta aqui, estou indireto. Dúvida, gente? Quem fala alguma coisa? Não, professor, não tem dúvida não. Vamos embora. Vamos. Eu queria terminar a semana 3 também, mas não vai dar tempo, não. Vai ter que ficar para semana que vem. Aqui, ó. Qual a quantidade de elementos da PG? 1, 2, 4, sabendo que a soma desses termos é 1023. Isso eu já fiz, gente. Não fiz não. Porque ele é igual, né? A mesma coisa o exercício. Trem retardado. Aqui deu 1023. Eu vou ter que fazer para achar a posição dele. Eu sei que a posição dele é a 10ª. Mas, vamos lá. Qual é a quantidade de elementos da PG finita? 1, 2, 4. Sabendo que a soma dos termos dessa PG é 1023. Então, ó, aplica a fórmula da soma e vai substituindo. A 1 é 1, Q, 2, a razão é 2, e o N é a posição, é o valor que eu quero descobrir. Tá? Eu sei que o SN é 1023, a soma desses termos aí. Aí é só resolver essa continha bonitinha aqui, ó. Eu gosto de transformar em fração, né? 1023 eu ponho dividindo por 1, porque na hora de multiplicar cruzado é melhor para vocês verem, né? Então eu faço, ó. Como eu tenho uma fração aqui e uma fração aqui e um sinal de igual, eu tenho que multiplicar cruzado. Então faz 1 vezes isso daqui, vezes 1 a menos 2 elevado a n, é igual a 1023 vezes menos 1. 1023 vezes menos 1, 1023. O 1 está positivo, passa para lá, negativo. Então vai ficar
Menos 2 elevado a n é igual a menos 1024. Como aqui está negativo, eu tenho que tirar esse negativo daqui. Eu multiplico dos dois lados, né? Dos dois termos aqui, por menos 1 para ficar positivo. Não faz diferença nenhuma, né? Não faz diferença nenhuma. Então, eu tenho que 2n é igual a 1024. Pego 1024 e vou fatorar ele, vou decompô-lo para poder ver como chegar em 2, né? Na base 2. Então, vai dividindo por 2, por 2, por 2, por 2. A gente vai ver que 1024 é a mesma coisa que 2 elevado a 10. Aí, igualdade com bases iguais, eu posso igualar os expoentes. Significa que n é igual a 10. Óbvio, né? Óbvio que é igual a 10, porque é o exercício anterior escrito de forma diferente. Oh, que vergonha desse pet. Mas vamos lá. Exercício 6. Ah, esse aqui é legal, esse exercício 6, ó. Pelo menos um salva, né? Uma moça seria contratada como balconista para trabalhar de segunda a sábado nas 2 últimas semanas que antecederiam o Natal, né? De segunda a sábado. O patrão ofereceu para ela R$1 pelo primeiro dia de trabalho. E nos dias seguintes, à medida que os dias fossem passando, ela receberia o dobro do dia anterior, né? A moça recusou, ela falou, não, trabalhar por R$1? Não vira, depois por R$2, depois por R$4? Não compensa. Mas vocês acham que a moça fez uma jogada esperta ou não em recusar esse trabalho? Você iria, Vanair, trabalhar por R$1 no primeiro dia? Oi? Acho que sim. Eu acho que sim. Você acha que ela fez bem em não ir? Eu achei. Mas vamos ver. Que é engraçadinho esse exercício. Pelo menos uma coisa prestou aqui. A moça recusou o trabalho. Se ela tivesse aceitado a oferta, quanto ela teria recebido pelos 12 dias? Por 12 dias só, de segunda a sábado. Ó, isso a gente tem que fazer uma soma dos termos de uma PG, né? Que é 1, depois 2, depois 4, depois 8, tá? Então é a somatória dos termos de uma PG. Então eu vou pegar o primeiro termo, que seria R$1, vou pegar a razão, que é 2, porque vai dobrando, e vou elevar a n, tá? Então vamos lá. Fazendo aqui, ó, eu tenho a soma de 12 primeiros termos. 1, que é o primeiro dia, vezes 1 da fórmula, menos 2 elevado a 12. E 1 menos 2. Só substituindo aqui na fórmula. Dando continuidade... Eita, não é isso que eu quero, não. O que vai acontecer? Eu tenho que fazer o 12... Ah, já mostrou. O 2 elevado a 12. 2 elevado a 12 é igual a 4.096, tá? Então, eu faço 1 menos 4.096, 4.095. Menos 4.095 dividido por menos 1, menos com menos, mais. Então, ela teria recebido, se ela tivesse ido trabalhar, quase R$4.100, né? 4.095. Tá bom, gente. R$4.000 por 12 dias de trabalho era uma espera, seria uma coisa boa. Imagina se fosse 13 dias, hein? Já ia aumentar bem mais o valor, seria o dobro disso daqui, né? Daria 8.200, quase 8.200. Então, compensa, gente. Ela deu bobeira aí em não pegar esses 12 dias, né? Exercício legal. Esse eu achei bacana, porque ele mostra aí que a PG ela tem um crescimento muito rápido, ela explode rapidamente, né? Então, parece que está pequeno ali, 1, 2, 4, 8, mas de repente os valores vão ficando muito altos. Exercício de número 7. Também muito semelhante ao anterior. As entradas para um show de rock foram vendidas nos 10 dias anteriores ao espetáculo. No primeiro dia foram vendidas apenas 42 entradas, mas aos poucos o interesse do público aumentou, de modo que nos demais dias a venda de entradas foi sempre o dobro do dia anterior. Quantas entradas foram vendidas para esse show? Tá? Então, aplicar a fórmula aí, vai sempre dobrando, né? Começa com 42. O que a gente tem que fazer? 42
é o primeiro termo, vezes 1 menos o 2, que é a razão, e eu vou elevar ele a 10. Por quê? Porque são 10 dias. 2 elevado a 10, 2 elevado a 10, 1024. 1024 menos 1, menos 1023. Vou pôr 1 menos 1000, eita, 1023, vezes 42, menos 42.966. Menos com menos, mais. Então, ao todo, foram aí para esse evento 42.966 pessoas. É a alternativa B, do exercício número 7. Esse também é legal, esse exercício aqui de número 8, tá? Considere a sequência dos 5 círculos a seguir, né? Círculo, círculo, círculo. Embora para mim isso é uma circunferência, mas vamos entender que é um círculo mesmo. Circunferência é só a borda, né? Para ser círculo tinha que ser colorido aqui dentro. Sabendo que o raio de cada um desses círculos mede meio do raio do círculo anterior, responda as questões que seguem, tá? Então, eu tenho essa circunferência aqui, e ela mede o raio 16. Então, a distância do centro até a extremidade é 16. Tá? O círculo seguinte, a circunferência seguinte, é a metade dessa daqui. Então, se daqui até aqui é 16, daqui até aqui vai ser 8. O outro vai ser 4, 2 e 1. Tá? É o comprimento do raio das circunferências aqui. Qual é a soma dos perímetros da circunferência? E depois, qual é a soma das áreas de cada uma delas? Lembrando que perímetro é o contorno, né? É o contorno aqui dessa figura, tá? Então, é a borda. Quanto que mede isso daqui? Se eu fosse pegar um fio, né, uma linha, e colocar sobre essa circunferência, depois eu esticar essa linha, eu teria o perímetro. Tá? Então, não se esqueçam que para calcular o perímetro da circunferência, eu tenho 2πr. É a fórmula, né? 2 que multiplica π, que multiplica o raio. E o π vale aproximadamente 3,14. Então, ó, eu fiz de dois jeitos esse exercício. Eu peguei e fui substituindo o raio, pelo valor que dá aqui. Então, o primeiro é 16, né? O raio aqui. Então, fica... O primeiro perímetro dessa circunferência grande vai ser 2π vezes 16. Deixa 32π. Tá? Não precisa aproximar o π, não. O segundo, não é metade? Então, aqui é 16, aqui vai ser 8. 2 vezes 8, 16. Ok? Então, eu peguei para achar esses dois termos aqui, ó. Observe que ele está reduzindo, né? De 32 passou para 16. Então, a razão dessa PG, ela é 1 sobre 2. Não era isso que eu ia falar, não. Achei que já era. Ah, não, eu fiz pela fórmula primeiro, para depois mostrar para vocês o outro jeito. Então, eu pego essa razão aqui e substituo no quê? Só que observem, né? Vai dar uma fração elevada à potência, depois subtrair o número para uma fração. Vocês acompanham lá. É moroso esse processo, é moroso. E eu vou chegar que a soma desses termos vai dar 62π. Mas o jeito mais fácil de resolver, né? Eu coloquei um ou aqui, e observe que eu deixo o exercício difícil primeiro, depois eu ponho a resolução fácil. Quero que o povo copie a difícil primeiro. Aqui, ó. Ah, eu achei que era isso que eu estava fazendo. Cadê, gente? Aqui eu tô... Não sei. Ó, é essa daqui. O perímetro. Eu sei que o perímetro da circunferência é 2πr. Aqui é 16, então 2 vezes 16, 32. Esse daqui não é metade? Né? Então eu posso pôr 16, metade de 16 é 8. 2 vezes 8, 16. A metade de novo. Só que observe que eu posso fazer a metade até por aqui, né? Metade de 32, 16, metade de 16, 8, 4 e 2. E depois eu somo esses valores, tá? 32 mais 16, mais 8, mais 4, mais 2. Vai dar 62π. Eu, particularmente, acho essa forma aqui mais simples e mais visual. Não compensa você abrir isso daqui, resolver por conta desse exercício.
tá? É mais fácil somar os perímetros aqui. Raciocínio semelhante à área. Deixa eu só ver se tem outro exercício depois. Tem mais um. Exercício referente à área, né? A mesma coisa, só que lembrar que a área da circunferência é πr ao quadrado, tá? É diferente. Aqui é 2πr e na área é πr ao quadrado. Então, ó, o primeiro termo vai ser o raio ao quadrado, 16 ao quadrado, 256. 8 ao quadrado, 64. Aí eu vou achar a razão. A razão agora ela é de 1/4. Né? Ela vai dividindo em 4 partes, e não mais em 2. Pode aplicar a fórmula. Eleve esse 1/4 a 5. Vai dar 1024. Faz a soma das frações. Conserva, multiplica. Depois conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Você vai chegar... Nossa Senhora. Que a área é 341 π. Ou faz o primeiro aqui, ó. πr ao quadrado. 16 ao quadrado, 256. A metade de 16, 8. 8 ao quadrado, 64. Metade de 8, 4. 4 ao quadrado, 16. Metade de 4, 2. 2 ao quadrado, 4. Metade de 2, 1. 1 ao quadrado, π. E aí, soma os termos. Tá? Vai obter 341 do mesmo jeito. Tá? Você pode escolher aí qual resolução você quer copiar. Exercício de número 9. Na soma dos termos da PG 2, isso aqui ficou meio ruim vocês verem, mas tentem olhar aqui, ó. O primeiro termo é 2, o segundo é o 2 vezes 3, então a razão é o 3 aqui. O terceiro é o 2 vezes 3 ao quadrado, então é o primeiro termo vezes 3 vezes 3. 3 ao quadrado. Esse termo daqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quarto termo é 2 vezes 3 elevado a 3. E por aí vai. Né? Seguindo. A soma desses termos vai dar 2186. O valor de n é quantos termos eu terei aqui, né? Quantos termos? Qual seria o valor desse n aqui que ele está aumentando? Aplique a fórmula de soma dos termos de uma PG. O que eu sei, ó? Que o primeiro termo é 2. Aqui. A razão é 3, que está multiplicando de 3 em 3. A soma é 2186. Então, substituindo, o primeiro termo é 2, a razão é 3 elevado a n. Aí aqui a razão é 3. Vai ficar, ó, 1 menos 3 menos 2. E aí, para resolver isso daqui, multiplica cruzado, né? 1 vezes tudo isso. 2, 1 menos 3 elevado a n. 2186 vezes menos 2 vai dar menos 4.372. O 2 está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então fica 1 menos 3n é igual a 2186. O 1 está positivo, passa para cá, negativo. Então vai ficar 3, vai ficar menos 2187. Como eu tenho aqui um negativo, semelhante ao exercício anterior, multiplique por menos 1 nos dois termos da igualdade, para ficar positivo. 3n é igual a isso. Fatorando 2187, dividindo por 3, por 3, por 3, por 3, eu chego que 2187 é igual a 3 elevado a 7. 3, eu tenho uma igualdade com bases iguais, tá? Então eu posso igualar os expoentes. Logo, o sétimo, o n é o número 7. Então achou aí o valor de n, conforme era solicitado no exercício. Letra C. Preparem-se, viu, gente? Porque para a semana que vem, nós vamos começar sistemas lineares, tá? É simples, até que não é difícil a matéria, não. Mas os exercícios são enormes, ó. Vai dar umas 20 páginas aí de resolução, tá? Começa aqui, semana 3, e vai dar conta, ó. Vocês podem preparar. Eu vou até mandar já hoje para vocês começarem a copiar isso com antecedência, porque ficou enorme esse exercício, tá? Esse PET semana 3. Então, vou deixar para vocês distrair aí no final de semana e já chegar com isso pronto. E ainda falta a semana 4 ainda para eu fazer. Tranquilo, meu povo? Hoje eu engatei na quinta, falar aqui, disparei,
deixei ninguém nem comentar nada. Ok, professor. Tranquilo, Verônica? Tranquilo, tranquilo. Que é o negócio? A gente fica nessa preocupação, né? Eu fico preocupado em bater a meta, né? Em corrigir os PET, entregar a correção e acaba que o aprendizado, né, nesse meio tempo aí, ele vai sendo deixado de lado. A gente vai só cumprir um protocolo para poder fazer o que eles mandam. Mas é a situação, né? É o que a gente está vivendo. Mas é isso, meu povo. Estou caminhando aí para encerrar a nossa aula. Já são 8 horas, para vocês fazerem intervalinho. E que a gente tem mais aula aí às 8h10. Vocês terão, eu também terei em outra sala. Bom descanso, bom final de semana. Vou mandar a resolução. Aí, observe o seguinte, que eu já vou mandar com a resolução da semana 3, tá? Mas eu só vou explicar a semana 3 na semana que vem. E se eu estiver animado, eu vou convocar vocês para uma aula extra na terça-feira, no último horário. Mas eu vou pensar primeiro se eu estou afim de convocar essa aula extra. Senão a gente deixa o PET atrasado mesmo e entra para outubro junto com ele. Tá? Vou conversar com a Andrea e aí a gente decide. Tranquilo? Tchau para vocês, bom descanso e até semana que vem. Boa noite. Tchau, tchau. Meninos, vocês terão aula agora também, né? Pois é, eu não sabia não, o Luiz estava falando que eu vou embora às 8. Você vai dar aula dupla? Mas eu vou, Jefferson, eu vou só me apresentar aqui na aula e vou voltar aqui para o Zé. Ah, beleza. Tá? É esse mesmo link. Isso. Eu vou estar nesse link aqui com o terceiro EJA. Não, Tá, tranquilo. Daqui a Tá pouco. Eu vou encerrar aqui porque eu tenho que pegar o vídeo que está gravando. Tá? Eu vou Tá, sair e eu abro de novo. Tchau, tchau. Tá ok. Vai entrar Tá? em conexão? Tá. Pode mandar um oi lá, tô lá. Tá bom. Tchau, tchau.